Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou mais uma vez ao lado de Cássio Zirpoli e o nosso foco aqui já é para 2026. Estaduais na rota, aos poucos os campeonatos vão apresentando seus novos formatos, vão apresentando a fórmula que encontraram para se encaixar no novo calendário do futebol brasileiro, que reduziu as datas dos estaduais e que assim obrigou as federações a encontrarem caminhos alternativos, e cada uma do que a gente está vendo até aqui foi por um caminho diferente. Hoje o programa é focado no Campeonato Baiano, tá? A FBF apresentou sua versão do que a CBF pediu, digamos assim, a CBF pediu uma tarefa de casa para ajustar ali exatamente. em 11 datas e Tarefa a de casa. FBF apresentou o seu trabalho, tá? As suas escolhas para que o Campeonato Baiano de 2026 consiga se encaixar bem nesse calendário que é apertadíssimo, um ano que é de Copa do Mundo, e de Copa do Mundo ainda maior do que nas edições anteriores. Então, Cássio, a gente já fez o vídeo do Campeonato Cearense e no Ceará a federação colocou tudo de cabeça para baixo, né? Mexeu nas fórmulas, criou fases com grupo único, depois confrontos entre os grupos, criou uma fórmula Ali mais, foi o pai que fez a tarefa. mais mirabolante, né? Que eu até achei que, no final das contas, funciona. Foi ok. Já aqui, na Bahia, foi o oposto, né? Pegou as datas e distribuiu da forma mais básica e quadrada possível. O que está longe de ser algo errado, negativo. Eu acho que para muita gente o ideal é o que foi feito pela Federação Baiana, né, Cássio? Reúne os times, faz um todos contra todos ali na primeira fase, classifica 4, tudo bem clássico, com exceção de algo que vai acontecer lá na frente. Vamos lá. O Campeonato Baiano ele teve a mesma fórmula durante 8 anos. 8. 10 clubes, turno único, 9 rodadas, avança os 4 melhores, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro, e de volta na semifinal e de volta na final. 8 anos. Era um modelo assim consolidado e veio Bahia e Vitória, que fizeram a final do ano passado, o Bahia foi campeão, jogaram 13 partidas. Então Sim. tinha que cortar 2 datas aí. Essa era a tarefa de casa. Em Pernambuco, por exemplo, a tarefa de casa começou no Pernambucano de 25, quando 3 clubes foram rebaixados e só subiu um. O campeonato ficou com 7 clubes. Ainda não, desculpa, com 8 clubes. Ou seja, que bota 7 rodadas na primeira fase. Ainda nem teve o arbitrado do Pernambucano, mas você consegue imaginar. 7 rodadas, semifinal e de volta 9, final e de volta 11. 11. Não sei se Evandro Carvalho, presidente da FPF, vai inventar, vai criar alguma outra coisa, mas com 8 clubes você consegue já fazer esse modelo. Com 10, não dava, tendo esse turno único. O Ceará foi para os grupos, mas querendo ou não, o futebol cearense já vem tendo grupos há algumas edições. Já é uma característica do campeonato cearense, do manjadinho. Na Bahia, com esse formato de turno único, ele acabou sendo mantido. E aí não tem mistério. Ou você extrapola a data. Lembrando, o cearense extrapolou. Sim. A data é 11 de janeiro, mas, por exemplo, o Campeonato Baiano vai começar 10. Mas é tipo... 10 é ajuste do ajuste dia. da data. Na data é a mesma. A no data que chama base, dentro do futebol. isso. A data base Tanto é que a mesma. a primeira rodada tá lá, jogos do dia 10 ou dia 11. Então ali Isso. tá nessa distribuição. O Cearense puxou pro 7. Aí realmente puxou começando antes, com autorização da CBF. E Ceará e Fortaleza não jogam a primeira rodada, porque se os dois estiverem na primeira divisão, tem uma questão de férias e tal. A Bahia não fez isso. Se a Bahia não antecipou e tem 9, restando 2, o que é que você vai? Vão passar só 2 times? Não, vão passar 4. Aí meu irmão, espera aí. Os caras vão fazer isso mesmo, fizeram. Semifinal, um contra o quarto, segundo contra o terceiro, jogo único. Na casa do time de melhor campanha. Isso. Empate, pênalti. Certo. Gosto. Final, jogo único, também na casa do time de melhor campanha, empate, pênalti. Final única no Campeonato Baiano. E a final, o estádio não é mando da FBF. Certo. A Federação Pernambucana acabou de ter a Série A2, que é a segunda divisão do Campeonato Pernambucano, e o regulamento diz, a federação que escolhe no mata-mata onde serão os jogos, e os jogos foram todos na Arena Pernambuco. Certo. No Campeonato Baiano não é exatamente dessa forma. E isso tem algumas nuances.
Já que eu falei da Série A2, que foi o campeão da Série A2 de Pernambuco, o campeão foi o Vitória. Que a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá? É o Vitória que tem a camisa do Bahia. Fica atento aí. Isso aí. E o vice foi o América. O América fez 9 pontos a mais do que o Vitória. O Vitória teve 4 vitórias, 5 empates e uma derrota. O América foi vice-campeão invicto. 8 vitórias e 2 empates e nenhuma derrota. Porque não havia vantagem. Aí você, beleza. Mata-mata é dessa forma. E de volta também não tem vantagem. Estadual, pra mim, isso é bem aceitável. Esse tipo de situação acontece. Acho que faz parte até da essência do estadual. Mas não teve nem o mando de campo. O mando de campo foi Sim. Foi neutro. Eu não acho que estadual tem que ser uma competição plenamente preocupada com o máximo de equilíbrio e justiça esportiva. Mas se não fizer isso, em algum momento o cara larga o campeonato. Ó, o cara já tá classificado, não vai mas largar. Esse ano tem essa tônica também. Então, mas já o cara vai largar e tal. Nesse caso, não. Nesse caso, vai ter o mando de campo e agora o mando de campo virou uma coisa brutal. Sim. Assim. E, sobretudo, se for o Bavi. Sim. Porque há alguns anos é que o Bavi é simplesmente de torcida única. Eu não sei até que ponto, Cássio, esse novo regulamento da Federação Baiana, aprovado pelos clubes, ele joga uma pressão para que caia no estado da Bahia essa determinação que proíbe 2 torcidas nos jogos, né? É o único estado aqui do Nordeste que tem isso consolidado, né? Pernambuco fica oscilando, né? Alguns jogos a justiça intervém, o governo intervém, aí há uma grita da sociedade, de quem faz o futebol, aí se libera novamente, aí acontece algo grave, retira esse direito das 2 torcidas. No futebol cearense, não, ali é exemplar. Ali não só os clássicos são abertos para 2 torcidas, como o estádio ganha uma divisão, não é 50-50, mas é algo mais próximo desse cenário. Você acha, Cássio, que essa fórmula do baiano pode, enfim, devolver as 2 torcidas em um clássico no estado da Bahia? Não por isso. Tu acha que não gera uma... Vou dar um exemplo. Esse ano teve o Bavi 500, pô. Que é a coisa mais simbólica. O Bavi 500 passa. E não houve brecha para isso. Teve uma final, o Bavi, que não foi o Bavi 500, foi antes, né? Teve depois o Bavi, depois de anos, os 2 na Série A, ou seja, um clássico. Mas aí cada um teve o seu jogo. Não, mas... Pô, mas não pode ser... Eu sei, mas teve o seu então, jogo. Eu tô respondendo a sua pergunta. Não é porque cada um teve seu jogo, não, né? Já que é um jogo só, então a gente vai fazer o esforço. Eu acho que assim, os cenários ali, ó, jogos de primeira divisão, no Campeonato Baiano, aí na primeira divisão também, jogos da Série A, os caras se enfrentaram na Série A e não mexeram o dedo. Então, eu não acho, tô falando isso hoje, né? Já respondendo a pergunta, não acho que é isso que vai fazer ter torcida, 2 torcidas, porque Bahia e Vitória acabaram de se enfrentar na Série A e não é que não houve nem assim... Mobilização para nem mobilização. O tema não foi pra mesa. Exato. Mesmo os caras, no começo do ano, os caras jogaram assim, um jogo emblemático, clássico 500 da história. E... Eu acho que o tema vai pra mesa, Cássio. A partir de hoje. Mas... Com essa determinação, acho que pelo menos vai pra mesa. Não, então, na minha opinião, eu discordo desse ponto, porque, na minha opinião, o que não faltou foi esse ano chance de ir pra mesa. De elemento, exatamente. Tinha lá, era o clássico emblemático, era uma final histórica, 2 jogos de série. Assim, foi o ano todo tendo elementos assim e não adiantou nada. Então não acho que agora é o final única, não. Agora vai. Beleza, se for ótimo, mas tudo que teve esse ano eu acho que era tão pesado quanto, assim, era tão importante quanto. Vê, pra Bahia, primeiro, uma coisa tá jogando campeonato estadual, na hora que você vai pro campeonato nacional, é mais difícil de explicar. Por que Bahia e Vitória estão jogando torcida única? Aí o narrador. Foi Paulo Antunes, inclusive, né? Que aí tá narrando, aí tem que falar sobre isso, e você fala para um público muito maior, e isso é ruim pro governo do estado, e o governo do estado não se mexeu. Então não acho que. Tomara que aconteça, mas não acho. E nesse caso, até fui olhar o regulamento, tá aqui, ele soma a semifinal também, tá? É a clássica, quando a gente fala classificação final, se um passar vencendo, outro passar empatando com disputa de pênalti, esses 2 pontos a mais, eles farão diferença. O Vitória, por exemplo, no jogo do Barradão, vencia até os 62 do segundo tempo, mas enfim, se fosse... Tomou um empate do Bahia e perdeu o título ali. Na verdade, estava perdendo já com 1-0. Mas iria para os pênaltis agora. Aí você vai para as seguintes nuances desse campeonato. O Bahia vai estar na Libertadores. E
e jogando a Série A a partir de 28 de a janeiro. partir de 28 de janeiro. Aí, Talvez disputando a fase de classificação da Libertadores, a chamada pré-Libertadores. Isso ainda está em jogo na Série A. pela tabela, 28 de janeiro significa que só as 5 primeiras rodadas do Campeonato Baiano serão antes da Série A. Restariam mais 4. A sexta rodada já é 1º de fevereiro. Aí a sétima, dia 8, a oitava, dia 14 e a nona, dia 22. Ou seja, metade do campeonato é depois da Série A. E o Vitória, se o Vitória, obviamente, se o Vitória não cair, ele tem o mesmo problema. Mas se ele for rebaixado, só vai começar no fim de março. Isso. Mas ainda tem um fator Libertadores, que o Bahia tá quase lá. Na Libertadores eu diria que está classificado, mas pode ir, que é mais grave ainda, para pré. Que aí Se você for fase de grupos, 2 jogos aí. se for fase de grupos ali você consegue encaixar, mas se for fase pré, onde é que eu tô querendo chegar? O Bahia vai jogar com sub-20. Mas Como beleza. já fez Outras vezes. Só que dessa vez, fez outras vezes e algumas vezes, uma vez não conseguiu nem passar de fase. Ou em outras, numa condição de não ser líder nem vice-líder, passar de terceiro, quarto. Acontecendo isso, e o Vitória não tendo essa condição, aí dá um Bavi. Primeiro, pode dar uma semifinal entre eles, né? De repente, um segundo, terceiro, Barradão. Ou então, primeiro na final, Barradão. Nesse momento, se o Bahia fizer o que parece, a temporada que ele parece que terá em 26... Que ele tem que fazer, Cássio. Não é nem que parece, é que ele vai ser obrigado a fazer. A temporada que ele tende a ter em 26, eu acho que ele vai com um time muito mesclado, ou sub-20, que é o que ele vem utilizando, e isso faz com que, dentro desse regulamento, a chance do Vitória, eu estou dizendo isso hoje, de ser mandando... Detalhe, o Vitória tem nada a ver com isso, tá? Eu só estou dizendo a situação, o que esse regulamento... E outro ponto, até que é importante destacar. O Bahia votou a favor desse regulamento, tá? O regulamento foi aprovado por unanimidade. Então, essa informação é importante para, de repente, não parecer que foi 9-1. Não foi 9-1, foi 10-0. O Bahia, ele votou com essa fórmula. Mas essa fórmula pode gerar uma final que não é uma final meio a meio, que não é uma final de torcida, como a gente está... vai ser o manda da FBF, o jogo é na Fonte Nova, que obviamente é o estádio que... Meio a meio. E meio a meio, ou 70-30, que seja. O mandante pode ter 70% do público, sei lá. Não é o caso. Nesse caso, está se desenhando para ser uma final única. E a última coisa, de torcida única, só se for Bahia e Vitória. Porque se por exemplo, se nesse cenário, se a final for um outro Bavi, for Bahia de Feira, o Bahia de Feira pode ter torcida. Quem não pode ter é o Bahia. E se for Bahia de Feira e Vitória em Feira, também tem garantia de que a torcida do Vitória teria a torcida do Vitória. Foi feita a tarefa de casa. Foi feito um campeonato em apenas 12 datas, 2 a menos do que o ano passado. 11 datas. 11 datas. Eram 13, caiu para 11 datas. A tarefa de casa, como o Fred falou, a tarefa de casa foi feita. Foi em 1º de outubro, tá? Em 1º de outubro, Sami Chaud, o presidente... Não sei se é Chaud, toda vez. Chaud. O presidente da CBF anunciou o novo calendário de futebol brasileiro e que vale pelo um quadriênio, né? Os próximos 4 anos. E nessa, uma das várias mudanças é logo com a queda dos estaduais. No Nordeste, até para tu me entender um pouco, como tinha a Copa do Nordeste, ela era paralela ao campeonato estadual, os campeonatos estaduais do Nordeste tinham 12 datas. Esse foi até pior para os outros estados. Os outros estados tinham 16. O Paulistão até agora está todo mundo na maior expectativa, ver como é que vai ser o Paulistão. Então, os 9 estados do Nordeste tinham 12 datas, porque a Copa do Nordeste acontecia paralelamente, o que significa que, no fim das contas, eram 14 datas, porque eram 12 até 24, na verdade. Porque eram 12 do estadual e mais 12. A Copa do Nordeste agora ela é depois. Sim. Não, esse choque de datas que a gente está falando, a Copa do Nordeste... Não atinge a Copa do Nordeste. Não bate nenhuma rodada. Nesse começo do ano, o estadual ele choca com Série A, 2 primeiras fases de Copa do Brasil e pré-Libertadores. Tá? São essas três competições. A Libertadores de grupo não. Não, a Libertadores de grupos não. Nesse caso já muda para o Bahia. Porque ele está perto, inclusive, da fase de grupos. No fim das contas, o problema seria quando começar a Série A. Isso. Então é bem importante aí. Porque quando começar a Série A não vai meter o principal de jeito nenhum para jogar. Não tem como. Não vai. Tá? A dúvida é o que o Cássio falou. Se vai sub-20 total ou se usa... Ou se o Vitória vai estar passando pela mesma situação também. De repente o Vitória pode... Se o Vitória ficar na Série A. Se o Vitória ficar na Série A. Se ficar na Série B, aí o calendário ele é mais
até diria encaixado, Isso. né, com a Série B, já que não há o choque. É. Cássio, distribuição de vagas, tá? Não, só pra falar dos mandos, já que fala da tabela rapidamente. Como é um número ímpar, são 9 rodadas, obviamente 5 jogam 5 em casa e 5 jogam apenas 4. E ela atende pela classificação de 25. Então, os que terão 5 mandos, Bahia, Vitória, Jacuipense, Atlético da Alagoense e Porto. Pode parecer Isso é óbvio. igual a Série C. E pode parecer óbvio, mas no campeonato, o outro campeonato, não o anterior, mas o outro, o Vitória teve 4, porque tinha ficado fora. A Série C são 10, né? Na primeira fase. E Alguns 9. times jogam 10 e 9. E É um ponto falho da Série C. E os outros 5, que vão ter apenas 4, são os outros participantes, Juazeirense, Jequié e Barcelona, que estavam na primeira divisão de 25, e Bahia de Feira, campeão da Série B, Pernambuco é Série A2, lá é Série B mesmo. E o Galícia, que volta à primeira divisão depois de alguns anos. Cássio, distribuição de vagas, tá? 4 vagas para a Copa do Brasil. Tendo como observação, não sei até se eles colocaram na tela, pronto, colocaram aqui, mas não colocaram aqui, mas tem dentro do site da FPF, que é o seguinte. Ou seja, quem for para a semifinal está na Copa do Brasil. Mas eles colocaram a ressalva que, se for realizada a Copa Governador, o nome é Copa Governador, que é a Copa Estadual da Bahia, Sim. Esse campeão fica com a vaga. Porém, isso, como eu faço esse post todos os anos bota essa observação, e essa Copa, ela já foi realizada, tá? Se eu não me engano, o maior campeão é o Vitória da Conquista. E ela não volta há muito tempo. Então, assim, o cara ficar em quarto lugar, ele vai ficar torcendo. Será que isso não é um gatilho? Não, mas todo ano, veja, tem vários mas anos. isso não é um gatilho de proteção para, se acaso o Vitória, por exemplo, ficar? Porque o Bahia vai ter garantia da Série A. Se o Vitória ficar em quinto... O Vitória ficou em quarto. Em quinto, no caso. Em quinto, perfeito, em quinto. Tá? O Bahia tem a vaga da Série A. Mas aí o Bahia já abriria mais uma vaga, mas né? pro ano que vem, no caso, ano que vem mesmo, esse é agora o outro, no caso, para 2027, a vaga da Série A do Bahia... na verdade, a conta, é a Série A que ele está em 26. Ou seja, o Bahia, na verdade, ele já está na Copa do Brasil. Isso. Entrando na quinta fase. Então pode ser aí uma proteção que ele garante no regulamento. Não. Tanto é que o Sport não está na Copa do Brasil da quinta fase do ano que vem. É o ano que você está Série A, ou seja, o Bahia tem que ser Série A em 27. O Sport está sendo rebaixado, e o Sport não vai estar na quinta fase. Mas o Bahia estará, Cássio. Os 20 clubes que estarão na Série A ano que vem, sim, estarão na Copa do Brasil ano que vem. Sim. Na quinta fase. O Sport não vai estar porque não vai pertencer aos 20. Então, mas eu tô falando de 27. O Campeonato Estadual da Bahia de 27, ele classifica para a Copa do Brasil de 27. De 27, claro. De 27. Claro, aí o meu ponto é o seguinte. O Bahia vai ter que reconfirmar a sua presença. Na Copa do Brasil, quando fala os 20 da Série A, é no ano que a Copa do Brasil está acontecendo. Ok. O Bahia vai ter que permanecer também, ou o que pode acontecer se o Vitória subir. Aí tem que, ou se subir. Então, Bahia... Se o Vitória cair e subir, né? Por exemplo, vamos colocar para não chatear nenhum nem outro. Ano que vem, os dois ficaram esse ano, e ano que vem os dois ficam de novo para 27. Certo. Isso significa que eles entrariam já na quinta fase da Copa do Brasil de 27. Sim. E as 4 vagas do Baiano, naturalmente, elas passariam para os outros times. Aí poderiam ter 6 clubes da Bahia. Sim. E lembrando que é sempre por ordem de importância. Certo. E o exemplo que o Fred estava dando antes da proteção do Vitória, de o quarto lugar não ir, de repente deu tudo errado. Bahia cai, o Vitória não sobe, e o Vitória ficou em quinto lugar, pronto. Aí disse, a última chance, não estou dizendo que a galera faria isso, mas se fosse o caso... Já tem um gatilho ali, uma brecha no regulamento. Mas há alguns anos, todos os anos, se você entrar no site da FPF, toda vez que teve o arbitral, sempre colocou a última vaga, que agora são 4, lembrando que eram 3, a Copa do Brasil aumentou, né? Ela vai ter muito mais times, e ela tem... Mas assim, 4 aqui, mas é só para dizer que tem essa observação. Série D, Cássio, 3 vagas para os melhores do Baianão, né? Que, obviamente, exclui as divisões acima, e nesse caso, como não tem... Mas o Bahia não tá com nenhum time, né? Não, mas tem Bahia e Vitória. Sim, eu sei, mas não tem nenhum outro time do interior do Bahia não, na C ou na B, né? Não. Chegou até o Jacuipense, mas já foi. Então, assim, são os 3 melhores, excluindo Bahia e Vitória dessa conta, da classificação final. E Copa do Nordeste, Cássio, 3 vagas, né? Para campeão, vice-campeão e proteção para um do ranking, né? Essa foi para mim a curiosidade, porque o Cearense não tá assim. A nova Copa do Nordeste, ela vai ter 20 clubes. Os 9 estados que classificam o campeão e o vice do estadual. Só que o Ceará e a Bahia, pelo ranking, são os 2 melhores no ranking, e os 2 melhores do ranking passam a ter essa benesse e tem uma terceira vaga. No Cearense, é o terceiro lugar. Na Bahia,
Eu tava com o post pronto para colocar a mesma situação, mas aí botaram que era o ranking É uma proteção também, né? maior até do que a outra. Muito maior do que a outra. A outra ali é um último paraquedas, assim. Essa é o seguinte: o Bahia está na Copa. Pronto. Para ser prático. O Bahia Bahia tá na Copa o Bahia está na Copa do Nordeste de Acontecer, 27. acontecer. E o Vitória só não estará na Copa do Nordeste se o Bahia. Não chegar na final do. E nem ele. E nem ele. Exatamente. Se a final não tiver nem Bahia. Se Bahia e Vitória caírem os dois na semifinal, Isso. aí os finalistas iriam para a Copa e o Bahia pegaria a vaga. Exatamente, tá? É isso o que vale desse Campeonato Baiano. E aqui, Cássio, a gente tem simbolicamente a primeira rodada na tela, né? As estreias de Bahia e Vitória ali, Bahia contra Jequié, Vitória contra Atlético, como o Cássio alertou, 10 e 11 de janeiro. Exatamente. Tá? Mas, Cássio, aqui essa tela, na verdade, ela é um convite para um outro tema, que é uma tradição já do Campeonato Baiano, né? A TVE, já há muitos anos, eu não sei exatamente há quantos, mas na minha sensação de espectador, já há algum tempo, já é algo tradicional. A TVE, ela é a TV educativa da Bahia, ela TV é pública, né? uma emissora estatal ligada ao Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, o IDERB, IRDEB, na verdade, e ela conseguiu adquirir os direitos em 2021. Sim, já tem 5 aninhos. Antes disso, era da Rede Bahia, que é a afiliada da Globo no estado, desculpa, de 2011 a 2020. Foram 10 anos na Globo de lá, quando a TVE pegou um contrato de 2 anos, 21 e 22, e desde então vai renovando anualmente. Foi renovando. E transmite todos os jogos, né, Cássio? Começou assim, o primeiro ano foram 29, depois subiu para 40. Em 24 e 25 já foi 100% de cobertura e vai continuar. Ou seja, vai ser o 6º ano de transmissão, sendo o 3º com cobertura 100% dos jogos. E aí eles botam jogos de time de interior, eles passam na também, TV aberta. Mas quando tem o choque, passa no mínimo no canal do YouTube deles, que hoje tem... Que também transmite todos os jogos para quem é de outros estados. E aí, inclusive fora da Bahia, o que é de outros estados. Tá com, se não me engano, 750 mil inscritos, cerca disso. Só o histórico de transmissão do Campeonato Baiano começou em 2004 com a TVE. Ela passou em 2004, aí em 2005 passou só no Sport TV, em 2006 na TVE, aí a TVE voltaria depois de 15 anos, ela ficou 15 anos sem transmitir, mas ela tinha tido antes. De 2007 a 2010 foi na TV Itapuã, que é afiliada da Record. De 11 a 15, aí foram 2 contratos, por isso que eu estou colocando. De 11 a 15 na Rede Bahia, e depois foi um segundo contrato de 5 anos também na Rede Bahia. Ou seja, foram 2 contratos de 5 anos. A gente está vendo na tela aqui, só para dar os nomes, Walter Lima, o narrador, e Rodrigo Araújo, o comentarista. E a TVE, ela vem mudando bastante a escala, porque o narrador foi para Globo, o comentarista... Normal, né? Não, tá sendo assim... Categoria de base da turma. Isso, já... Elton Serra, por exemplo, foi bater na ESPN, enfim, só para dar um exemplo. E hoje, a equipe atual, esse jogo aqui, por exemplo, é bem recente. Esse jogo era do Campeonato Baiano Feminino. Porque eles passam lá a Série A, Série B, Baiano Feminino, categoria de base, tudo, enfim. Então é um contrato bem mais amplo em relação a valores. Detalhe, isso foi renovado o dia do arbitral hoje, tá? Hoje a Federação Baiana fez o arbitral. Trabalharam. Na verdade, é o Conselho Técnico que chama agora. A renovação e até a divulgação da tabela. Enfim, tá no blog, você entra lá. Tá um bocado de lugar também, mas no blog também tem. E em relação a finanças, esse valor não foi dito. O desse ano só foi possível saber porque o valor saiu no orçamento dos clubes. Certo. De Bahia e Vitória. Foi 1 milhão e 200 mil reais para cada um. O que é bom. É muito mais do que o Pernambucano nesse momento. 4 vezes mais. Bom não é. Não, bom é porque você falou bom comparando com o Pernambucano. E com o Cearense, que os dois recebem pouquíssimo. Então, assim, é 1 milhão e 200 mil reais. Isso foi o de 25. Em breve deve sair... Veja, se a galera divulgar... Todos os anos a gente faz o vídeo. O Água Santa ganha 8 vezes mais do que o Bahia para jogar o estadual. Se divulgarem antes... 10 vezes mais do que o Bahia para disputar o estadual. Nesse caso vai ser um bocado mesmo. Enfim, se não se falarem oficialmente, mas possivelmente esses números vão sair no... O número ainda é pior. Como o Pernambuco e Ceará pagam pouquíssimo, bem menos do que na Bahia, tá? A Globo paga pouquíssimo. E ainda se considera um bom contrato, como o Evandro disse. Não, os clubes que não
que não querem a premiação e aí preferem dividir esse valor, fica 350 mil para cada um, talvez melhore um pouco, porque tem a venda do Gold ali para o YouTube, mas esses posts que a gente faz acabam ficando ainda pior, porque fica assim, o Água Santa para jogar o Paulista recebe mais do que Bahia, Vitória, Sport, Ceará, Todo Fortaleza, mundo Náutico e somado. Santa Cruz somados, É né? Porque bronca. esses 7 somados não chegam em 8 milhões. É bronca. É, E se é que vai ser 8 milhões, pode ser que mude lá também, porque vai ter um enxugamento. pra Né? galera que gosta de número de audiência, esse campeonato que tá passando tem que concorrer, é uma emissora estatal, né? Embora é uma emissora estatal, mas que tem um poder maior na Bahia do que outras emissoras estatais. O Bavi, que decidiu o título em 25, 1-1 na Fonte Nova na ida, desculpa, 2-0 pro Bahia na ida e 1-1 na volta, no Barradão. Os dois jogos tiveram audiência média de 21 pontos. Isso na Grande Salvador, isso corresponde a 669 mil telespectadores. Nesses mesmos jogos, a soma de todos, já que o Fred falou de soma, por isso que eu lembrei, a soma de todos os concorrentes, na hora que esses jogos estavam acontecendo, na ida, a soma dos concorrentes deu 17 pontos, ou seja, 21 contra 17 contra todo mundo, e na volta 21 contra 15,2 da soma. E o pico de audiência do Bavi na final foi de 24 pontos, isso dá 765 mil telespectadores, 24 na ida e 25 pontos na volta, isso 797 mil. Enfim, quando o campeonato vai ficando mais numa emissora, também é comum de criar o hábito. Você vai se acostumando, né? Você vai criando. Você não precisa esperar. Pô, tá passando a Globo, não, então não tá passando. E hoje isso é até algo Cara, importantíssimo no futebol brasileiro. Você completamente. caça alguns jogos aí. Um dia desse eu tava procurando Atlético Mineiro, Independente Del Valle. Eu, abri a ESPN da televisão. Depois fui pra Disney. Achei o jogo no Prime. E só depois eu descobri que tava no SBT. E tava no SBT. Afinal, então, vai estar no assim, SBT também. Eu saí procurando. Eu achei na terceira opção. E sequer considerei que havia uma transmissão na TV Fred, aberta, tá? No último ponto, sobre a final. Como as datas são todas e tá tudo muito apertado. Por exemplo, esse ano a final do Cearense foi num dia, aí 3 dias depois a do Baiano e tal. Se essa final única ser nesse dia, caramba, vai ser muito chato, meu irmão. Se tiver tipo uma final única na Bahia, aí no mesmo dia, de repente, tá tendo a final do Pernambucano e na mesma hora tá tendo o Clássico Rei no Cearense, assim. A gente não sabe o que vem aí. Tomara que tipo, um seja no domingo, um no sábado, um de 16, outro de 18, porque... acho que essas adequações Veja, acabam eu não sou fã da final única. Mas querendo ou não, também, um joguinho ali, ó, sai daqui, Pra quem tá de fora é sempre muito melhor, eu não tenho a menor dúvida, tá? Mas o ideal Você deu um exemplo aqui assim. da Série A2 do Pernambucano. Eu, em sã consciência da minha vida, jamais levaria um minuto pra assistir uma final do Pernambucano. Eu assisti os 90. Em ida e volta. Em ida e volta. Um joguinho único, eu assisti parte do jogo. Isso é curioso. A maldade que faltou dizer é que só o campeão subia, tá? Na Série 2. Então, eu assisti parte do jogo, porque o jogo tinha ali uma representatividade, não eram 180 minutos, esperar pra ver e tal. Acaba gerando que o América maior. Empatou aos 46 do segundo tempo e o Vitória ganhou dos pênaltis. Isso, de quem vai jogar, né? Então é isso, tá? Dessa forma a gente chega a mais um final. Eu senti que você gostou desse regulamento aí. Cássio, Ou tanto faz? tanto faz. A minha resposta é justamente tanto faz. Gostei do Cearense também, acho que a linha conservadora vai, tá? Gosto ali das finais e semifinais em jogo único. Acho que é uma solução boa. Carioca... Sobretudo, Cássio, para um campeonato em que já há uma compensação financeira. Eu sei que quando a gente compara com os campeonatos estaduais de São Paulo, do Rio, de Minas, 1.200.000 é nada, tá? Mas quando compara com os vizinhos, é relevante. E aí você não precisa ter uma dependência tão grande da renda, tá? Outra coisa, a gente não sabe o destino do Vitória, se o Vitória vai jogar a Série B ou não. O Bahia não precisa de um centavo do Campeonato Baiano, sobretudo de renda. Então, assim, ter uma semifinal em jogo único, ter uma final em jogo único, quando você não precisa da renda, eu acho que é mais divertido. E acho que estadual serve para isso. A renda vai ser dividida, faltou dizer isso. Assim, Nessa final em jogo único, né? Mesmo que seja no Barradão, por exemplo, mas vai ser dividido. Então é isso. Dessa forma a gente coloca aqui um ponto final nesse vídeo. Agradeço muito a cada um de vocês que chegou até aqui, que acompanhou o nosso vídeo inteiro. Vocês são fundamentais
para que o nosso projeto siga crescendo, sobretudo você que aguenta 20, 30, 35 minutos de vídeo, tá? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, dá essa moral pra gente. Cada dia mais estamos produzindo novos vídeos, novos conteúdos, tá? Aumentando esse diálogo diário com cada um de vocês. Se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, chegou ao fim do vídeo, deixa a curtida, comenta aí, para a gente saber o que é que você pensa desses temas que a gente debateu aqui: final única, semifinal e jogo único, televisionamento, Bahia possivelmente jogando com sub-20, com time reserva. São temas necessários aí e que a opinião de vocês é muito importante até para a gente saber como vocês que acompanham, que torcem, que estão ali diretamente vivendo esse campeonato. Essa opinião é muito mais importante do que a nossa, inclusive, tá? Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.